As tensões na Ucrânia estão chegando ao limite do uso de armas convencionais para escalada nuclear. Isso se deve aos alertas antecipados da Rússia diante das possibilidades da chegada de armas de longo alcance e o seu uso no interior da Rússia. Em meio às tensões e esperança do fim da guerra, o presidente eleito Donald Trump falou com o presidente Vladimir Putin na quinta-feira, 7 de novembro, na primeira conversa telefônica entre os dois homens desde que Trump venceu a eleição, uma informação não tornada pública até então. Durante a ligação, que Trump atendeu em seu resort na Flórida, Mar-a-Lago, ele aconselhou o presidente russo a não intensificar a guerra na Ucrânia e o lembrou da considerável presença militar de Washington na Europa. Foi o que disse uma pessoa familiarizada com a ligação, que, como outros entrevistados pelo jornal The Washington Post, falou sob condição de anonimato para discutir o assunto delicado. Os dois líderes discutiram o objetivo da paz no continente europeu, e Trump expressou interesse em conversas posteriores para discutir a resolução da guerra na Ucrânia, em breve. Em sua campanha presidencial, Trump disse que poria fim imediato à guerra na Ucrânia, embora não tenha oferecido detalhes sobre como pretendia fazê-lo. Ele sinalizou privadamente que apoiaria um acordo em que a Rússia mantivesse algum território capturado, e durante a ligação ele levantou brevemente essa questão territorial. A ligação, que não foi relatada anteriormente, ocorre em meio à incerteza geral sobre como Trump irá redefinir o tabuleiro de xadrez diplomático mundial de aliados e adversários dos Estados Unidos, após a sua vitória decisiva. Trump disse à NBC News na quinta-feira passada que havia conversado com cerca de 70 líderes mundiais desde a sua vitória eleitoral, incluindo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, uma ligação da qual Elon Musk também participou. Autoridades ucranianas foram informadas sobre a ligação de Putin e não se opuseram à conversa. Autoridades ucranianas há muito tempo entenderam que Trump se envolveria com Putin e uma solução diplomática para o conflito. As chamadas iniciais de Trump com líderes mundiais não estão sendo conduzidas com apoio do Departamento de Estado e dos intérpretes do governo americano. A equipe de transição de Trump ainda precisa assinar um acordo importante com a Administração de Serviços Gerais, um procedimento padrão para transições presidenciais. Trump e seus assessores estão desconfiados de funcionários de carreira do atual governo, após as transcrições vazadas de chamadas presidenciais durante seu primeiro mandato, e as lideranças mundiais estão ligando de forma espontânea para Donald Trump. Segundo nota de Steven Chung, diretor de comunicações de Trump, o presidente Trump venceu uma eleição histórica decisivamente e os líderes de todo o mundo sabem que a América retornará à proeminência no cenário mundial. É por isso que os líderes começaram o processo de desenvolver relacionamentos mais fortes com o 45º e o 47º presidente americano, porque ele representa a paz e a estabilidade globais. Moscou inicialmente respondeu friamente à vitória de Trump, com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dizendo aos repórteres que Putin não tinha planos de ligar para o novo presidente de um país hostil que está direta e indiretamente envolvido em uma guerra contra o nosso Estado. Mas Putin parabenizou publicamente Trump por sua vitória na quinta-feira passada, elogiando sua resposta máscula à tentativa de assassinato na Pensilvânia, e disse que estava pronto para conversar. Embora a estratégia do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris em relação à Ucrânia fosse previsível, Dmitry Peskov declarou que Trump é menos previsível, e também é menos previsível até que ponto Trump manterá as declarações que fez durante a campanha eleitoral. Vamos esperar para ver. As tensões entre a Ucrânia e a campanha de Trump aumentaram após a visita de Zelensky a uma fábrica de munição na Pensilvânia em setembro, local pêndulo da eleição. A visita ao estado indeciso foi criticada como uma manobra política pelos aliados de Trump, incluindo o presidente da Câmara, Mike Johnson, que pediu que Zelensky demitisse imediatamente sua embaixadora nos Estados Unidos, Oksana Markarov. A notícia da ligação foi divulgada no momento em que a Ucrânia lançou, no domingo, uma grande barragem de drones contra Moscou e outras 5 regiões russas,
ferindo uma pessoa e forçando 3 aeroportos a interromper temporariamente suas operações. O mesmo aconteceu do lado da Rússia, que enviou uma barragem inteira, a maior da história desse conflito, contra a Ucrânia. Enquanto isso, os ucranianos estão se preparando para manter os territórios que ganhou na região de Kursk, na Rússia, em meio a relatos de que Moscou está preparando uma contraofensiva. As agências de inteligência dos Estados Unidos relataram que agora há pelo menos 10.000 tropas norte-coreanas na região de Kursk, que podem ser usadas para impulsionar a tentativa russa de retomar o território perdido. Embora Trump não tenha explicado um plano para acabar com a guerra, ele disse que teria sido benéfico para a Ucrânia fechar um acordo mais cedo, já que o país continua perdendo soldados, civis e infraestruturas muito críticas. Para Donald Trump, se os ucranianos tivessem feito um acordo ruim, teria sido muito melhor, teriam desistido um pouco e todo mundo estaria vivendo e cada prédio seria construído e cada torre estaria envelhecendo por mais 2.000 anos. A continuação desse conflito? Me parece que Zelensky foi iludido pelo Ocidente, liderado pelo democrata Joe Biden e Kamala Harris, alimentados pelos altos figurões políticos, empresariais e grandes financiadores da guerra. Este é meu outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que ainda não foi restringido pelo YouTube, então me dê um apoio, visite o canal e se gostou, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.